outro único verso, e pedir graça ao Senhor para a mensagem dessa noite. Alegrai-vos sempre no Senhor, diz Paulo. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Oremos. Pai, o Senhor tem sido a nossa alegria. Jesus é a alegria dos homens. Mas nós temos andado tão tristes, sobrecarregados com as lutas e os problemas desse mundo tenebroso. E temos perdido a alegria. Mas nós rogamos que o Senhor nos dê um batismo de alegria no Espírito Santo. E voltemos a sorrir e nos alegrar no Senhor. Confiadamente, superando todas as crises e as dificuldades. Portanto, Deus, nos abençoe nessa mensagem. Fala conosco. Tira todo o peso da culpa do pecado, o espírito angustiado que nos assedia. E nos dá um batismo de alegria no Senhor. Fala conosco, Pai. Aqueles que estão tristes, desanimados, sobrecarregados. Traz alívio, esperança e alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 As crianças vão descer? 3 a 9 anos. 3 a 10? Então 3 a 10 venham à frente. Vem aqui na frente, nós vamos orar pelas crianças. Nós precisamos trazer os nossos filhos aos cultos. É importante. Eles venham à casa do Senhor. Pai, eu quero orar por essas crianças para que recebam a mensagem do Evangelho. Enquanto nós podemos pregar o Evangelho livremente, nós queremos que a boa semente caia em terra boa, que possa produzir frutos. Abençoa, portanto, os nossos filhos. Queremos que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Pode descer, Deus abençoe. Alegrai-vos sempre no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Uma vez me perguntaram se eu era evangélico, eu disse que era. De que igreja você é? Eles me perguntaram. Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa pessoa me disse, nossa, a igreja de vocês é tão triste, tão séria. Por que a igreja presbiteriana é tão triste assim? Eu não soube assim responder, não sei, será que é triste? Por isso o assunto que nós queremos trazer hoje é tão importante. Será que nós somos uma igreja triste? Será que há tristeza em nosso coração? Eu sei que há ladrões que roubam a nossa alegria. Sim. O diabo é um dos ladrões que tem roubado a nossa alegria. O mundo rouba a nossa alegria. O pecado rouba a nossa alegria. A angústia no peito, a doença, o luto, tem roubado a nossa alegria. A conta bancária tem roubado a nossa alegria. Ladrões de alegria estão por todos os lados. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta de Filipenses, depois também a primeira carta aos Tessalonicenses, onde ele vai dizer no capítulo 5, verso 16, regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre. Mais uma vez digo, alegrai-vos no Senhor, sempre. Ele estava preso. Olha a situação. A prisão é um ladrão de alegria. Todavia, aquele homem escreve uma carta incentivando a igreja a se alegrar no Senhor. Querido, se há uma coisa na vida cristã que nós não podemos perder,
é a nossa alegria, o nosso gozo no Senhor. Não importa o que aconteça, não importa o que o diabo nos roube, ele não pode roubar o nosso gozo, a nossa alegria no Senhor. Pois é exatamente com a alegria no Senhor que nós recuperamos tudo que o inimigo tem nos roubado. Não foi o diabo quem nos deu essa alegria. Não foi o diabo que nos deu essa alegria. Tampouco ele também pode nos tirar esta alegria, este gozo que nós temos no Senhor Jesus. Queridos, as circunstâncias da vida não nos deram essa alegria. Tampouco as circunstâncias da vida podem nos tirar essa alegria, esse gozo. O mundo não nos deu essa alegria. Tampouco o mundo pode nos tirar esta alegria. Foi Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele que tem palavras de vida eterna. Foi Ele quem nos deu este gozo, esta alegria espiritual, este regozijo que ferve no nosso coração, que queima, que arde, alegria no Espírito Santo. Mas, infelizmente, não temos visto muitos crentes caminhando na plenitude dessa alegria nesses últimos tempos. Pelo contrário, tenho visto muita gente abatida, muita gente desanimada, muita gente triste por aí. Por isso eu gostaria de falar sobre esse tema nessa noite. Regozijando ou se alegrando no Senhor. Queridos, é preciso aprender a caminhar na dinâmica do gozo. Talvez a gente não tenha sido ensinado como caminhar na dinâmica da alegria, do gozo. É preciso aprender a viver alegre o tempo todo, sem amargura no coração. Não podemos permitir, meus queridos, que se alojem dentro de nós coisas como a angústia, como a depressão, a tristeza. Essas coisas matam, elas roubam a nossa força, elas nos debilitam espiritualmente e emocionalmente. Cada parte do nosso corpo, alma e espírito, é de uma forma ou de outra energizada pela alegria do Senhor. Quando você está alegre no Senhor, as pessoas notam a diferença. Quando você está vibrando com as coisas espirituais, as pessoas percebem que você está diferente. É porque você foi energizado, abençoado com essa alegria, com esse gozo. Eu quero dizer uma coisa a vocês. A alegria no Senhor é uma força espiritual, irmãos. É ela que nos dá constância na vida cristã. Anime-se, alegre-se, supere a sua crise, não olhe para as ondas do mar, não olhe para os problemas, olhe para Cristo, olhe para a cruz de Cristo, anime-se, a esperança para nós. Lembre-se que o teu nome está escrito no livro da vida, portanto você deve se alegrar no Senhor, com o dom da vida, com as bênçãos que Ele tem derramado na sua vida. E mesmo que não houvesse bênçãos, mesmo assim, nós nos alegraríamos no Senhor nosso Deus. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa esperança. Portanto, a alegria no Senhor é uma força, por isso o apóstolo Paulo recomenda, alegrem-se no Senhor. De acordo com Gálatas capítulo 5, 22, diz assim, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e todas essas são forças espirituais. A alegria é uma delas. Precisamos nos alegrar. Queridos, não há pecado nenhum em se alegrar. O crente deve ser alegre. A nossa alegria deve ser esfuziante, a nossa alegria deve ser contagiante. Em um mundo onde as pessoas andam cabisbaixas, tristes, eles vão perceber algo diferente. Por que você está alegre? Por que você está feliz?
Somos um alegre povo, muito feliz. Nós cantávamos diferente em 1960, há quase 50, 60 anos atrás. Somos um pequeno povo muito feliz. Éramos 5% de evangélicos. Hoje nós somos 50%. 50% de evangélico no Brasil. Não somos mais um pequeno povo, somos um grande povo muito feliz. Porque temos Cristo Jesus. Temos os nossos pecados perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro. A nossa dívida de pecado foi cravada na cruz. E o sangue de Jesus nos perdoou pecados passados, pecados presentes e, pasmem, pecados futuros que ainda você vai cometer, estão perdoados. É promessa. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos providenciou remissão, nos colocou de pé. Por isso, alegre-se no Senhor. Não ande abatido, levante o seu rosto, aformoseie o seu rosto, seja alegre, simpático. Amanhã no metrô, cheio, as pessoas se acotovelando, tenha um semblante alegre, diferente. A alegria do Senhor é uma força espiritual. Por isso nós devemos dar crescimento a essa alegria que recebemos, fazendo-a crescer dentro de nós. Essa força espiritual é uma manifestação do reino de Deus. Paulo, falando aos romanos, ele disse: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o que, irmãos? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria, basta de tristeza. Aformoseie o seu rosto, alegre-se. Como as pessoas percebem, não é? Quando a gente está derrubado, triste, para baixo. Da mesma forma, elas hão de perceber a sua alegria. O seu rosto brilha, porque há uma alegria que é força dentro de você, é o Espírito Santo. Por isso eu sei se o reino de Deus está se manifestando em uma igreja, porque onde o reino de Deus se manifesta, há alegria no Senhor. Por isso eu fiquei preocupado com a pergunta daquela mulher: sua igreja é triste. Eu falei: será que a minha igreja é triste? Eles não falam aleluia, glória a Deus, fica todo mundo quieto, cabisbaixo. Será que essa é uma maneira de se alegrar? Não sei. Uma pergunta para nós hoje: somos um povo alegre ou um povo triste? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 8, versículo 12, diz que Felipe pregava acerca do reino de Deus, e no verso 5 e 7 do capítulo 8, diz que ele pregava a Cristo, e os espíritos imundos saíam naturalmente das pessoas endemoniadas. E no verso 8 diz que havia grande gozo, grande regozijo naquela cidade. Será que está faltando milagres aqui? A gente não gosta de ficar dependendo de milagre, mas um milagrezinho às vezes vai bem, né? Nós não somos um povo que dependemos de milagre para nos alegrar no Senhor. Mas os milagres e as bênçãos de Deus nos alegram. Faz bem a nossa alma. Por isso nós devemos compartilhar as bênçãos. Conta as bênçãos. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Me perguntaram também: pastor, o senhor é presbiteriano? Sim, eu sou. Na sua igreja, por que vocês não contam as bênçãos? Eu falei: a gente não tem o costume mesmo. Mas eu sei que há bênçãos na minha igreja. Deus tem nos abençoado, há milagres. Eu prego milagres, eu creio em milagres, eu busco por milagres, eu oro por milagres. A minha igreja também. Talvez devêssemos compartilhar as bênçãos. Quem sabe isso nos faria bem, nos entusiasmaria, nos alegraria também em ver a boa mão do Senhor agindo sobre o povo de Deus. Como diz aqui, o povo se alegrava quando via os milagres e os demônios saindo daqueles endemoniados.
Eu já contei aqui, mas algumas pessoas novas talvez não ouviram. Me lembro de uma vez no meu ministério, eu era recém-formado, estava numa igreja pela manhã. Na escola dominical, sentado na mesa, junto com o superintendente, a igreja estava cheia. A igreja tinha 400 alunos na escola dominical, igreja grande. Entrou alguém pela porta, assim, veio no meu ouvido, dizendo: pastor, o irmão Gessé passou a noite toda acordada, a sua mulher está endemoniada, amarrada com as duas mãos na cama, bufando como um cavalo. As crianças estão escondidas e presas no banheiro, com medo. E tanto o irmão Gessé quanto a sua esposa cantavam no coral. Viu? Usava essa roupinha azul, inclusive. Bom, eu já fiquei com o coração disparado, porque ele falou assim, ele está desesperado e está chamando o pastor para ir lá. Aí eu disse para a igreja, fica em oração, nós estamos com uma irmã endemoniada. Não falei o nome porque fica chato, né? Então eu chamei os presbíteros para um quarto ao lado. Eu não vou sozinho, eu vou com os meus presbíteros. E tinha um presbítero lá visitando, o seu Astínfilo, ele era de São Mateus, Espírito Santo. Bem mais experiente, mais idoso. Eu falei: seu Astínfilo, vem também, nos ajude nessa hora difícil. A igreja fica em oração. E nós reunimos na sala e eu disse: irmão, nós precisamos aqui confessar os nossos pecados para o diabo, porque o diabo é acusador, nós vamos ter que enfrentar ele agora. E ele vai acusar possivelmente os nossos pecados, mas nós vamos orar e confessar os nossos pecados, vamos ajoelhar aqui e pedir que Deus nos dê força, nos ajude. Eu estava tentando encorajar, porque eles também estavam com medo, porque eu também estava. Irmãos, eu prefiro ir para comer picanha com você, me convido para comer picanha, mas não me chame para expulsar demônio. É terrível, uma experiência horrorosa, horrível. Mas se for preciso, eu tenho que ir. Aí os presbíteros: pastor, vamos deixar para outro dia. Hoje é o dia do Senhor, não é bom a gente ir lá. Eu falei: irmão, a mulher está lá amarrada na cama, o Gessé veio pedir socorro, nós temos que ir. A gente não está preparado, tem que fazer jejum. Eu falei: não, irmão, nós vamos do jeito que nós vamos pedir perdão aqui a Deus, vamos ajoelhar. Eu estava tentando animá-los. Aí o seu Astínfilo, aquele senhor presbítero mais velho, pediu a palavra. Pastor, posso dar a palavra? Eu falei: fala aí, irmão, me ajuda aí para encorajar esse presbítero, fala aí. Ó, meu irmão, precisa tomar muito cuidado com essas coisas, viu? Eu pensei que ele ia me ajudar, né? Porque lá em São Mateus, uma vez, a mulher ficou endemoniada, os presbíteros não estavam preparados, foram lá, o diabo saiu da mulher, entrou em todos os presbíteros. Aí os meus presbíteros regalaram os olhos assim, falaram: agora é que nós não vamos. Aí eu falei: não, a Bíblia não diz isso, irmão. A Bíblia diz que aquele que tem o Senhor Jesus, o Espírito Santo, o diabo não entra, não toca. Não, vamos orar aqui, ajoelhamos e oramos. Eu nunca vi presbítero orando tão bonito. Oh Senhor, oh Jesus, perdoa meus pecados, consagrados que eles ficaram, de repente eles ficaram tão consagrados. Pronto, agora vamos. Era perto, a gente foi a pé. Eu falei: igreja, fica em oração. A igreja orando de joelho, e lá fomos nós. Eu ia na frente e eles atrás em fila indiana. Eu parava, eles paravam também. Aí alguém dizia: pastor, está chegando perto? Dava um arrepio. Deixa para outro dia, pastor, é melhor a gente voltar outro dia. Eu falei: não, nós vamos lá em nome de Jesus. E vamos hoje. Aí fomos chegando, a porta tudo fechada, lá no fundo, janela fechada. Pastor, acho que não tem ninguém. Vamos embora, vamos voltar outro dia. Eu falei: não, nós vamos hoje. Gessé! Quando eu falei assim, uma voz horrorosa gritou lá de dentro: eu não quero crente aqui! Minhas pernas começaram a tremer no portão. Os presbíteros falaram: pastor, vamos embora, vamos embora. Eu pensei em ir embora, irmãos, confesso o meu pecado para vocês. Mas o Gessé veio correndo: pastor, 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 me ajuda, me ajuda. Eu não podia deixar o Gessé naquela situação. E vamos entrar. E nós entramos, e quando chegamos no quarto, todo fechado, escuro, um cheiro horrível de enxofre, cheiro do inferno,
aquela mulher amarrada com as duas mãos com uma corda na cama e bufava. Os olhos vermelhos, bugalhados. Eu peguei a Bíblia, cheguei mais perto e pedi para os meus presbíteros: fiquem orando, mas não fechem os olhos, fiquem orando de olhos abertos. Peguei a Bíblia e eu tremia, irmãos. Tremia. Fui chegando perto daquela mulher. E ela olhando para mim com aqueles olhos esbugalados, totalmente endemoniada, possessa. Sabe-se lá por quantos demônios. E eu procurava um texto da Bíblia e não achava, tão nervoso que eu estava. Achei um texto de genealogia. Então Adão gerou, falei, não, comecei a ler, falei, não, isso aqui não vai prestar. Não vinha nada, nenhum texto não vinha. Fechei a Bíblia. Fiquei minhas mãos tremendo, comecei a clamar: Senhor Jesus, tem misericórdia dessa mulher, do Gessé. E as meninas lá no banheiro, chorando. Conforme a mulher bufava e gritava, não! As meninas do banheiro faziam um fundo musical de terror que me assustava ainda mais. Os presbíteros tudo com o olho aberto. Aí de repente eles fecharam o olho, comecei a orar, eles fecharam o olho, nem se lembraram do que eu pedi. E eu comecei a orar, Senhor, aí comecei a provocar. Senhor Jesus, o Senhor destruiu a nossa morte naquela cruz do Calvário, o Senhor esmagou a cabeça da serpente. Comecei a orar assim, de repente ela quebrou as cordas com a força descomunal. Pá! E disse, não! E voou no meu pescoço. Tum! E foi uma luta naquela cama, uma luta. E eu clamei para os presbíteros, socorro, ajuda aqui. Os presbíteros voaram em cima e começamos a clamar, sai dela em nome de Jesus, uma força. Uma luta que eu nunca tinha vivido aquilo. Éramos em 7 homens. De repente aquela mulher amoleceu, ficou mole. Olhou para mim, eu com a gravata aqui em cima. Ela com a roupa toda aberta, os presbíteros tudo excomungado. Pastor, o senhor aqui, os presbíteros aqui na minha cama. O que aconteceu? Nessa hora nós começamos a chorar. Ajoelhamos em beira da cama. E então nós falamos para ela o que tinha acontecido. Nós oramos para ela receber Jesus como seu Salvador, aquela hora. E ela em prantos recebeu a Jesus como Salvador. Voltamos para a igreja. Voltamos com o casal, com as meninas, todas chorando, alegres, abraçadas à mãe. Entramos na igreja. A igreja em oração se alegrou. A igreja louvava a Deus e gritava, glória a Deus, aleluia. Essa experiência eu pude viver. Aquilo foi um marco na história daquela igreja, na vida daquela igreja, um marco. Queridos, o livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, a alegria do Senhor fortalece o crente. É o dínamo que nos mantém fortes, que nos mantém vitoriosos. Por isso, quando nos sentimos fracos, desanimados, a melhor coisa a fazer é começar a alegrar-se no Senhor. Cantando salmos, cantando hinos, cantando cânticos espirituais. Um dos textos que mais me impressiona no Novo Testamento é quando Paulo e Silas estão na prisão. Foram chicotados 40 vezes, menos uma, 39 chicotadas nas costas, com as costas sangrando. Foram jogados no calabouço, preso, junto com outros presos. Uma cadeia escura, fétida, suja, imunda, com as costas sangrando. Paulo e Silas não murmuraram, não ficaram tristes, arrasados. Sabe o que eles fizeram, diz a Bíblia? E eles começaram a louvar o Senhor. E começaram a cantar, os dois, um dueto. A alegria do Senhor, a nossa força é, alegria nos... Canta, Silas, Paulo disse. Canta comigo. A nossa força é, alegria no Senhor, a nossa força é, e dessa força eu não quero separar-me.
Alegria no Senhor, a minha força é. Alegria na cadeia, na prisão, eles começaram a louvar. Nossa força é. Alegria no Senhor, a nossa força é. E esse louvor foi subindo aos céus e chegou ao trono de Deus, e Deus que estava sentado no trono se alegrou com o louvor daqueles dois irmãos que estavam sofrendo, presos, machucados, feridos, humilhados, mas que começaram a louvar ao Senhor. Deus ficou de pé no trono e houve um terremoto e as cadeias se abriram e eles foram livres. Porque o louvor liberta, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrem-se. Há um Deus no controle de todas as coisas. Não se entristeça o seu coração. Alegre-se. Enfrente as suas lutas, as suas provas, as amarguras. Enfrente tudo com louvor. Manto de louvor Deus quer colocar no lugar do nosso espírito angustiado. Quando estamos tristes, deprimidos, nos sentimos fracos e nos tornamos presas fáceis do diabo. O diabo sabe que se ele te envolver com os problemas da vida, ele vai roubar a tua alegria no Senhor e adoecer a tua fé. Satanás se converte em um destruidor e anulador da tua fé. Não fique olhando para os problemas, eu repito. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Comece a cantar louvores, como fez Paulo e Silas. A alegria no Senhor é uma força espiritual. Segundo lugar, a alegria do Senhor nos traz saúde. Salmo 51, versículo 8. E Provérbios 17, 22. Pode colocar aí para mim, irmão? Salmo 51, versículo 8. E Provérbios 17, 22. Não sei se dá para pôr, acho que dá. Davi diz assim: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Júbilo e alegria traz saúde para os nossos ossos e alivia as nossas dores. Provérbios 17, 22. Veja o que diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Alegre-se no Senhor. Dá um sorriso. Alegre-se. Você é filho do Deus Altíssimo. Seu nome está escrito no livro da vida. Jesus te ama. Você é a menina dos olhos de Deus. Ninguém pode tocar na menina dos olhos. Queridos, pesquisadores científicos têm descoberto que uma boa medicina curativa tem sido a alegria. Se os ímpios têm usufruído desta fonte de cura que é a alegria, quanto mais nós, os crentes, que temos a fonte de alegria no Senhor em nossas vidas. Escutem isso. Uma igreja onde há alegria no Senhor é uma igreja sã espiritualmente, uma igreja sã emocionalmente e até fisicamente. No Salmo 43, versos 3 a 4, Davi estava em uma profunda depressão por causa dos ataques do diabo. E no verso 42 ele fala da opressão do inimigo. A opressão do diabo muitas vezes pode trazer depressão, por isso ele clama: envia-me a tua luz. Vamos ver Salmo 43, versos 3 a 4. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Deus é a nossa grande alegria, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A alegria do Senhor nos traz saúde, saúde. Não importa o quão deprimido, triste eu esteja, quando eu entro na presença de Deus, começo a louvar e a glorificar, Ele enche meu coração da sua alegria. Louvando a Deus em meio à tristeza e à depressão, Deus nos faz sair do cárcere
da desesperação e da preocupação. Por isso, queridos, um santo remédio é louvar a Deus. Se você puder, você está doente, está abatido, quer um remédio, vem cantar no coral. Vem cantar no coral. É um santo remédio, louvor. O louvor liberta, o louvor cura. Vem participar, seja um corista. Deus vai tirar a sua tristeza, você vai louvar a Deus com belíssimos hinos de louvor. É um santo remédio, louvando a Deus em meio à tristeza e à depressão. Deus nos faz sair do cárcere do desespero. Assim como Paulo e Silas, na prisão, foram libertos por causa do louvor e da oração. A alegria do Senhor nos traz saúde. A alegria do Senhor é uma força espiritual. Eu quero concluir. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Temos algo extraordinário. Diz o texto que Jesus foi ungido com o óleo da alegria. E no capítulo 12, escutem, no verso 3 de Hebreus 12, diz que ele suportou todo o seu sofrimento na cruz por causa da alegria. Coloque esse texto, por favor. Hebreus 12, verso 3. Olha que texto impressionante. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis e desmaieis em vossa alma. Veja o 4. Ou é o 2? Não, acho que é o 2. Você pôs 12, verso 12, Hebreus 9, capítulo 12, desculpa, 2. Olhando firmemente isto para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da maldade, da ignomínia, da blasfêmia, dos ataques, e está sentado à direita do trono de Deus. Na cruz, sofrendo, ele só olhava para a alegria da vitória, de ver os crentes sendo salvos e libertos, o evangelho sendo pregado livremente pelo mundo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, não ponha as necessidades à sua frente, as preocupações, não coloque as suas enfermidades à sua frente, mas coloque à sua frente a alegria do Senhor. Alegre-se no Senhor. Veja o que manteve Jesus Cristo firme na cruz, foi a alegria de saber do resultado da sua morte naquela cruz. Em saber que milhares e milhares de homens e mulheres seriam transformados pelo poder da cruz. E de que um dia estariam em algum lugar reunidos como igreja para louvar e bendizer o nome do Senhor. Portanto, queridos, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegremo-nos, pois, no Senhor. Oremos. Pai, eu quero orar por essa gente. É gente que tem sofrido, Pai, dia a dia. Dias difíceis, de tristeza, problemas com o casamento, problemas com os filhos, problemas financeiros, ataques do diabo, opressão, tristezas, preocupações, são tantas. E muitas delas têm roubado a alegria deles. Mas eu quero orar nessa noite para que essa palavra ela entre no coração deles e tire toda a tristeza, todo o espírito angustiado e coloque um manto de louvor. Isaías, o profeta, diz que o Messias, quando viesse, faria isso. É ministério de Jesus. Portanto, Jesus, olha para nós, tira toda a tristeza, toda a angústia do nosso coração, a raiz de amargura, a mágoa do passado, coisas que nós ainda não conseguimos esquecer nem perdoar. Tira de nós coisas que entristecem quando lembramos, mas tira de nós e nos dê um batismo de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz a tua palavra. Queremos nos alegrar no Senhor. Fortalece a tua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.